Muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao Security Talk. Este é um momento especial porque estamos a estrear a nossa primeira temporada e o nosso primeiro episódio. E, portanto, para começarmos da melhor forma possível, trazemos aqui um convidado de peso. Ele é engenheiro de formação, é diretor-geral do Grupo FPB, não é? E também é muito conhecido nos meandros da segurança eletrónica. Senhoras e senhores, recebam aqui, na primeira temporada do Security Talk, engenheiro Kim Kardec Lourenço. Seja muito bem-vindo, engenheiro Kim Kardec. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos que estão nos a acompanhar. Vai ser uma oportunidade para discutirmos um pouco e falar um pouco sobre segurança. Como mencionou, eu tive o privilégio de estar nesse mercado há mais de 15 anos. Então pude acompanhar a evolução daquilo que é segurança eletrônica em Moçambique, especialmente. Bom, então este é um momento especial e, portanto, vamos poder colher aquilo que é o seu conhecimento, a sua experiência neste ramo da segurança eletrônica. Portanto, nós vamos falar sobre um tema essencial, que é a segurança e o futuro da engenharia eletrônica. Mas antes de irmos para o cerne da questão, eu vou começar por uma pergunta muito clichê. Como é que tudo isto começou? Como é que descobriu a sua paixão pela engenharia? O que o motivou, por exemplo, a gostar de segurança? Bom, primeiro começa pela engenharia eletrônica. Quando eu era criança, já lá na fase dos 12, 15 anos, tinha por hábito reparar equipamentos eletrônicos. Então isto fez com que, especialmente o meu pai, visse nisso, leva jeito para engenheiro eletrônico. Bom, mas acho que no início era só curiosidade de qualquer criança que via aí um dispositivo eletrônico e ia reparar. Bom, mas peguei neste sonho, isso fez-me levar à faculdade de engenharia, onde fui cursar engenharia eletrônica. E como é que saio do engenheiro eletrônico para a segurança eletrônica? É uma coisa é um fato muito curioso. Quando ia para a universidade, para a faculdade, eu tinha acesso a uma revista brasileira que eu recebia, tinha feito a subscrição, recebia. Então, eu baixava, imprimia algumas páginas e era no percurso de casa à universidade, eu ia acompanhando, ia lendo essa revista sobre eletrônica. E um mercado que estava muito forte no Brasil era automação residencial, casas inteligentes. Bom, isso faz-se nome. Ok. Como todo estudante de eletrônica, juntei uma equipe, na altura era um colega, um amigo. Eu disse, vamos fazer nossos próprios circuitos, vamos fabricar e vamos criar nossos próprios dispositivos. Aí começou este sonho de casas inteligentes. Logicamente, a parte da segurança, quando olhamos para as casas inteligentes, é uma componente, uma parte das casas inteligentes. Mas foi e a verdade é que depois de terminar, sempre estive ligado a este setor. Depois de ter terminado a faculdade, sempre estive ligado a este setor. E como é que foi este processo, por exemplo? Começou na faculdade? Sim. Começou a gostar especificamente do ramo que é a automação. Como é que foi o seu primeiro trabalho, não é, de automação, ainda na faculdade ou depois de ter feito a faculdade? Bom, eu estive ligado a uma empresa que já trabalhava com isto, onde tive a oportunidade de trabalhar por um ano e ter aprendido e ter visto aquilo que era os sistemas de segurança e de automação. Mas diga-se também que do meu aprendizado detetei muito aquilo que são deficiências do mercado emergente. Porque eu estou a falar disto há 16, 17 anos. Então, o mercado de segurança eletrônica em Moçambique já existia um mercado, já existiam empresas, mas era muito dominada por pessoas que tinham curiosidade, porque aprenderam a instalar e muitas vezes não conseguiam levar para outro nível de segurança eletrônica. Quando avançou-se para o projeto FPB, um dos
pilares que esteve sempre presente foi trazer para o mercado tecnologia de ponta, nos diferenciarmos do que já existia no mercado com tecnologia que pudessem agregar aos nossos clientes valor e que isso se refletisse na melhor segurança, melhor conforto, melhor produtividade. E sempre foi este. E depois, um outro ponto muito, muito importante foi os projetos tanto de segurança como de automação, na minha opinião, naquela altura não eram future-proof, prova de futuro. Ok. Hoje instalava-se, as pessoas que estavam por trás da concepção do projeto não conseguiam prever, por exemplo, que hoje nós estamos a usar este cabo, por exemplo, UTP ou cabo coaxial, mas já se falava de fibra naquela altura. Por que não preparar uma infraestrutura para receber fibra daqui a 5, 6 anos? Nós entramos muito com esse foco de preparar os edifícios para o futuro. E até hoje esse continua a ser o nosso foco. Quando nós interagimos com os clientes, não só olhamos para a necessidade presente do cliente, mas preparamos toda a infraestrutura para aquilo que podem ser futuras necessidades do cliente. Ok. Bom, a FAB é uma empresa de referência no setor da segurança eletrônica. Eu gostava de saber quais foram os principais desafios que enfrentou ao longo da sua trajetória, sobretudo num contexto como o de Moçambique, onde a segurança eletrônica ainda está, não é, em evolução, quer dizer, ainda está em transformação. Bom, a minha trajetória, olhando para trás agora, é assim. O primeiro desafio é que estamos num setor que ainda não é regulado. Ainda não é regulado, quer dizer que as barreiras de entrada são muito baixas. Quer dizer, hoje qualquer pessoa que saiba instalar uma câmera pode abrir uma empresa e estar a concorrer com uma empresa que está há anos no mercado e depois, em resultado de não ser um mercado regulado, o cliente também muitas vezes não tem conhecimento suficiente para poder fazer uma escolha consciente. Porque para muitos clientes, isso é diferente, por exemplo, para alguns setores que o cliente já tem maior sensibilidade. Por exemplo, se olharmos para o setor da banca, a banca na área de segurança já tem alguns normativos, algumas diretrizes, por exemplo, tempo de gravação mínima, de retenção de imagem. Por exemplo, se vamos para um sistema de alarme de intrusão, a banca, o que é padrão é um sistema de grau 3, que é um sistema desenhado para setores críticos. Então, este segmento, esse setor já tem mais sensibilidade. Mas os outros, e algo em Moçambique que ainda é muito comum, podemos ir às vezes numa grande empresa e temos às vezes um departamento de segurança ou de IT, mas às vezes leva-se a segurança de forma tão leviana que às vezes é capaz de contratar uma empresa que não tem as competências e instala um sistema muito, aquilo que nós chamamos de nível básico, que é um sistema talvez para uma loja, para uma cantina, mas esse sistema está, por exemplo, num banco. E já encontramos nós, na nossa experiência, bancos com sistemas residenciais. Ok. Então, como explicar às vezes a um cliente por que tem que investir numa câmera que é 6 vezes mais cara que aquela que ele quer instalar? Como convencê-lo que, olha, o que está-se a pagar aqui não é só imagem. O fato de ter a imagem na tela, isso não significa, não é tudo. Qual é a qualidade de gravação que esta câmera vai lhe permitir? Aquele dispositivo de gravação, quanto tempo de retenção tem? Como é que está feito a componente do backup? Se por acaso o disco de gravação que estiver lá queimar, isto está em RAID, permite que o outro faça o backup grave, não se percam as imagens. Por exemplo, num setor bancário, se solicita-se uma imagem, o não disponibilizar essa imagem, muitas vezes alguns bancos podem correr a multas pelo regulador. E aí por diante, né? Mas este para mim foi o maior desafio e o Secure Talk para mim vem num bom momento, porque vamos poder partilhar conhecimento, convidar pessoas especialistas da área e criar esta comunidade que começamos todos, sobretudo num certo segmento, a falar a mesma linguagem.
Com certeza. Até porque É. a segurança começa com informação. Mas eu vou recuar um bocadinho mais para trás. Eu sempre tive essa curiosidade de tentar perceber e saber como é que, como é que foi este processo, como é que foi. Por exemplo, para quem vê FPB hoje, epá, tem mais de 40 funcionários, Hoje estamos com mais de 70. mais de 70 funcionários, mas as pessoas não entendem como é que foi essa trajetória. Uhum. Eu quero saber como é que começou, como é que foi este processo de sair do projeto para uma empresa, né? Que é esta empresa de referência, esta empresa grande, né? Eu quero saber um bocadinho da história da FPB em particular. Bom, é assim. O que eu digo é segurança, diferente de muitos outros serviços, a segurança vende por si só, vende, e a segurança tem uma particularidade muito importante. Consegue ver a importância da segurança quando mais se precisa, ou quando o sistema realmente cumpriu com aquilo que era o seu propósito. Por exemplo, se eu monto um sistema de detenção de incêndio e acontece um incêndio ou na fase precoce e o sistema não detectou, eu consigo ver que este sistema não cumpriu. Okay. Por que é que eu trago isto? O que contribuiu muito para o crescimento da FPB foi o reconhecimento pelos clientes. Nós sempre fomos uma empresa, hoje provavelmente muita gente que está a assistir este vídeo até pode não conhecer a FPB. Porque, infelizmente ou felizmente, fomos sempre muito fracos em comunicação e marketing. Okay. Por quê? Mas a pergunta é, mesmo sendo fraco na comunicação e marketing, como é que a FPB cresceu? Porque naquele nicho de mercado onde nós atuávamos, nós criamos uma reputação muito forte de uma empresa que entrega o que promete aos clientes, com a qualidade exigida e muitas vezes muito acima daquilo que era esperado em termos de qualidade. Isto permitiu-nos criar uma reputação muito boa, permitiu que os nossos clientes fossem nossos embaixadores. Ok. E, logicamente, permitiu que a FPB fosse conquistando o mercado e fosse crescendo nas suas áreas de atuação. Por outro lado, à medida que a FPB ia se consolidando como uma empresa na área de segurança eletrônica, focamos-nos também em alguns segmentos no quais desenvolvemos competências bastante específicas que, por exemplo, dificilmente encontram-se no mercado, ou o número de concorrentes no mercado nas áreas, nas competências que a FPB criou, são muito poucos. Hoje a FPB tem um quadro de engenheiros altamente qualificados, certificados, que permitem entregar serviços de primeira e de qualidade. Isto faz com que cada projeto seja um showroom. Ok. Esta foi a estratégia. Cada oportunidade que nós tínhamos com o cliente, pegávamos essa oportunidade como uma oportunidade de transformar naquele cliente o embaixador da nossa marca, de tal forma que nos possa recomendar. Ok. E na sua visão, qual é que acha que é a missão da FPB, sobretudo no mercado como o de Moçambique? Bom, nós sempre dizemos, nós na FPB somos entendedores de tecnologia, sobretudo de tecnologia de segurança. O cliente, o consumidor final é entendedor de problemas. Só que o cliente muitas vezes tem um problema, mas não sabe estruturar uma solução de forma tecnológica. Por exemplo, eu sempre digo assim, as pessoas às vezes têm problema de segurança. O problema de segurança pode ser resolvido de várias formas. Eu posso pôr um guarda armado, posso pôr grades, posso arranjar outras formas. Mas nós somos aqueles que dizemos ao cliente que, olha, o teu problema nós podemos resolver usando tecnologia. Por exemplo, há empresas que têm desafios de produtividade. Nós implementamos tecnologias para garantir que essas empresas tenham maior produtividade. Por exemplo, há empresas que têm que cumprir por questões legais, questões de segurança, certos procedimentos
e que pela dimensão da empresa, quando eu digo dimensão, estou a falar sobretudo em número de colaboradores. Por exemplo, se nós tivermos um edifício ou uma planta de petróleo e gás com 4, 5 mil colaboradores, não é possível fazer segurança física para garantir que todas essas pessoas estão seguras, que áreas críticas estão devidamente vigiadas. Então, nós somos aqueles que entendemos da tecnologia e vamos entender o problema do cliente e fazemos este link. Esta é que é a missão da FPB, linkar as necessidades do problema do cliente com a tecnologia certa. Ok. Bom, falando em tecnologia, a tendência atual é automação e inteligência artificial. Como é que vê essas duas tecnologias no futuro da segurança eletrônica, no contexto global, mas sobretudo no contexto moçambicano, não é? Onde, quer dizer, as pessoas ainda estão a descobrir o que é isto de automação, o que é isto de inteligência artificial, quer dizer, mas em outros países, por exemplo, é uma coisa que já tem sido discutida em alguns fóruns, em cimeiras. Como é que vê o futuro destas duas tecnologias? Aliás, como é que vê essas duas tecnologias no futuro da segurança eletrônica? Sim. Eu vou recuar um pouco no tempo. Quando nós começamos a trabalhar com sistemas de segurança há 15 anos, os sistemas eram analógicos. Exato. Eu faço essa comparação com o quê? Nós estávamos naquela fase que os sistemas de segurança eram bebês. Um bebê consegue ver, consegue ouvir, mas provavelmente não tem capacidade de processamento, uma criança de 2 anos, para entender o que está a ver, o que está a ouvir. Não tem. À medida que nós vamos crescendo, começamos a interpretar e a dar sentido internos ou externos, ou temos já conceitos elaborados sobre a realidade, e aí conseguimos, por exemplo, quando nós vemos um carro, sabemos que aquilo é um carro, quando o carro passa a alta velocidade, sabemos que este carro tem alta velocidade comparando com a outra. Então, no início de segurança, do sistema de segurança, eram bebês, só visualizavam, não conseguiam dar significado àquilo. O que é que a inteligência artificial está a fazer agora? Deu um cérebro, ou melhor, ao sistema de segurança eletrônica. Hoje uma câmera com analítico de vídeo consegue detectar qual é a idade, a sua idade, qual é a minha idade. Okay. Yeah. Hoje, nós, por exemplo, a FPB vai criar um ramo totalmente novo nesta área, por exemplo, nas lojas, nos supermercados, eu posso ter câmeras que me contam quantas pessoas entraram naquela loja, em que zonas as pessoas focaram mais, qual é a média da idade, qual é o gênero, que se há mais mulheres entram nessa loja, logicamente toda essa informação depois pode ser processada. Então, a inteligência artificial é esse cérebro que vai permitir que os sistemas de segurança processem e consigam traduzir o que captam em realidade. A realidade que é útil para tomar decisões. Por exemplo, nós nos sistemas que nós instalamos com analíticos de vídeo, por exemplo, já imaginou como é importante contar o número de pessoas? Claro, claro. Por exemplo, se eu estou nesse edifício, somos 100 ou 500 pessoas. Se há um incêndio, imagina que o meu sistema diga quantas pessoas ficaram, em que compartimento ficaram. Isso é só possível se esse sistema tem inteligência de saber, olha, no compartimento X, o tubrino entrou, mas não saiu. Então, a inteligência artificial, na verdade, o que vai fazer é o cérebro que os sistemas precisavam. Agora, a pergunta que pode se colocar é, e isto não há especialista que consiga prever. Este é o grande problema de novas tecnologias, sempre é isso. Há muitos, como eu dizer, que fazem, eu digo, já nem são cientistas ou engenheiros, são, acho que é astrólogos, né? Aqueles que leem previsões Sim. Então, até onde a inteligência artificial pode ir? Isto, até hoje, está nos segredos dos deuses. Já se identificou que o potencial é quase infinito, mas até que ponto vai revolucionar tanto no setor de segurança? Por exemplo, no setor de segurança,
já estão a existir. Nós, por exemplo, com algumas marcas com que trabalhamos, como a Bosch, a Genetec, por exemplo, a Bosch hoje tem câmeras que conseguem detectar arma, sobretudo para países que já tiveram incidentes de pessoas que vão a uma escola com uma arma e cometem aquelas barbaridades. A Bosch, por exemplo, como outras marcas, tem câmeras que, por exemplo, a pessoa quando entra, o primeiro movimento que ele faz, por exemplo, de tirar uma arma, ou se ele já vem com a arma, todo o sistema detecta aquilo e alerta antes que o pior aconteça. Então, isso é só possível com o analítico de vídeo, porque a câmera detecta que aquele objeto é uma arma. Ok. Então, é isto que a inteligência artificial vai permitir aos sistemas. Bom, há quem pensa, eu acho que eu particularmente também pensava na altura, no passado, que segurança eletrônica é só instalar câmeras. Instalar câmeras, instalar alguns sistemas de controlo, mas não é isso, né? Acho que o engenheiro Kim Kardec que está a explicar que de fato é muito mais do que isso. Vamos falar sobre digamos, um setor que está a nível global, né, está a evoluir, que é a questão das smart cities. Como é que vê a implementação de cidades inteligentes no futuro em Moçambique, né, sobretudo para as infraestruturas que nós temos aqui já existentes? Será que é possível? Será que podemos pensar na implementação desses projetos no contexto africano, especialmente no contexto moçambicano? É possível no futuro? É possível, e acho que é mais possível. Acho que até estes projetos são mais fáceis de implementar em África do que em outra parte do mundo. Por quê? A África ainda não temos as infraestruturas. Em África, há cidades inteiras que vão nascer. É o continente que mais cresce em termos de mesmo população, e tudo ainda está por fazer. O que quer dizer que nós podemos, o que nós vamos construir de zero, já podemos construir com as novas tecnologias embutidas. Mas também um ponto importante é, minha experiência, as pessoas sempre que falam de cidades inteligentes, sistemas inteligentes, há dois tipos de pessoas. Quando se fala de essa questão de smart cities, quando se fala de inteligência artificial, há os que assistiram a muitos filmes de previsão de futuro, aqueles filmes de ficção científica. Cidade em 2025, 2000, a altura, então, né? E para mim, as cidades inteligentes muitas vezes é um processo gradual. E a parte mais interessante é que, às vezes, nós até já vivemos parte dessas cidades inteligentes. Só que, ao fazer parte do nosso cotidiano, nem nos damos conta que estamos hoje a usufruir de certas tecnologias que já fazem parte dessas cidades inteligentes. Ok. Eu digo, às vezes, hoje, por exemplo, comandos de voz, integração de carros com outras plataformas. Hoje, boa parte dos carros modernos já trazem um pouco disto, que permite, por exemplo, ou seja, controlar a velocidade de forma autónoma, sem que tenhas que interferir. E aí em diante, né? Okay. Agora, claro que existem cidades que são pensadas do zero para ser inteligente, que isto já permite a integração de vários sistemas, que é garantir primeiro segurança, depois qualidade de vida, e dependendo dos níveis que se quer ir, pode-se ir desde qualidade, quando digo qualidade de vida, é não só como as infraestruturas integram com as pessoas, mas desde a qualidade do ar, por aí em diante, né? Ok. Falou de qualidade de vida. Eu tenho uma questão aqui. Quando sente, digamos, necessidade de soluções sustentáveis, de que forma, por exemplo, aqui a engenharia eletrônica pode contribuir para tornar os sistemas de segurança mais ecológicos?
Ecologia hoje, o ambiente, é uma grande preocupação, porque nós não temos um outro planeta, nós não temos um plano B. Ok. Se esse planeta não for preservado, nós não temos, pelo menos até agora, há iniciativas. Mas, bom, esta questão do ambiente, por exemplo, no sistema de segurança é muito implementado pelos fabricantes. Logicamente, empresas como a FPB, que são certificadas nas normas ISO, nos seus processos, têm acautelado essa questão dos desperdícios, reciclagem, sobretudo quando se for a tratar com produtos que podem ser tóxicos, como baterias e aí em diante. Então, isto é uma preocupação crescente. Mas, logicamente, no nível de fabricantes, as marcas que vão sobreviver e que vão ganhar mercado são as que têm maior consciência ambiental. E isso vê-se muito nas grandes marcas, sobretudo nas marcas com que nós trabalhamos, tem esta componente do ambiente muito a sério. Okay. A segurança eletrônica está constantemente a evoluir. Em Moçambique, hoje em dia, muita gente, muitas residências procuram instalar os seus sistemas de segurança nas suas casas. Têm surgido pequenos empreendedores, não é? À busca desses serviços. Quais são os conselhos que daria, por exemplo, para um pequeno empreendedor que quer abrir uma empresa, se calhar, de segurança eletrônica, não é? Primeiro é buscar conhecimento. Ok. Como disse muito bem aqui, as pessoas às vezes têm a ideia de que o sistema de segurança resume-se a ter uma câmera, ou aquilo que eu vejo muito comum, ter uma vedação. Isto é parte do sistema de segurança. Não é um sistema de segurança em si. Então, só que o que acontece é, se a empresa que for instalar não levar isso em consideração, acaba, muitas vezes, o sistema acaba não cumprindo com aquilo que é seu propósito. Ok. Nós já está entendendo. Então, que busquem conhecimento. Por exemplo, a vedação, eu vou dar aqui exemplo, eu vejo muito comum aqui em Maputo, as pessoas, como primeira linha de segurança, sobretudo as pessoas que têm quintais, é vedação elétrica. Primeiro porque associado ao custo baixo. Mas um sistema de vedação, se não for associado a outro sistema, não funciona. Não é um sistema eficaz. É dissuador, pode afugentar o criminoso amador, mas para um criminoso profissional não é. Não vou aqui dizer como é que se pode violar, porque estaria aqui a deixar para beneficiar os outros, mas não é. Agora, um sistema de vedação associado a beams infravermelhos já melhora muito aquilo que é a sua função. Então, o que eu acho que esses empreendedores, e eu acho também aqui é dever da comunidade de segurança, é criar essa comunidade para que haja formação, primeiro, busquem conhecimento. O grande desafio que, logicamente, eu vejo que os empreendedores nesse setor têm eles querem ganhar o projeto e muitas vezes querem competir com preço e acabam muitas vezes dando a solução não ideal para o cliente. E o cliente muitas vezes só se apercebe nisso o dia que lhe acontece algo, por exemplo, vai recuar as imagens para ver imagem, não tem imagem, vai descobrir que afinal aquele disco que estava lá deixou de gravar há muito tempo, ele não recebeu um alerta, ou aquela câmera já nem estava ali a funcionar como deve ser e ele não tinha nenhum mecanismo de inteligência que lhe permitia alertar da saúde do seu sistema, por exemplo. Então, e eu vou dizer mais, muitos dos sistemas hoje instalados, sobretudo a nível residencial, se fizesse um teste de penetração, o mesmo que se faz, por exemplo, em cybersecurity, muitos sistemas não passariam, chumbariam. Se realmente fossem pessoas que entendem dos sistemas para invadir aquela residência, do jeito que estão instalados, não funcionariam. Iam reprovar.
Porque as pessoas muitas vezes que instalaram, fizeram sim a instalação, mas não tomaram... Primeiro, não seguiram os padrões Ok. de proteger. Porque um sistema... Eu quando instalo uma câmera, a primeira coisa que eu tenho que garantir é que a câmera não seja vandalizada. Ou se for vandalizada, porque eu não estou a fazer nada. Imagina que eu tenho esta câmera num ângulo importante. E é numa residência, ou a pessoa não está ali a monitorar. Às 22 chega alguém, pega, tapa a câmera, põe ali, cola alguma coisa. Se eu não tenho nenhum mecanismo de anti-vandalismo, eu não fiz nada. É o mesmo que acontece com a vedação. Se alguém chega, corta um cabo, uma linha, aquilo fica a bipar a noite toda, o cliente é obrigado a desligar porque quer dormir em paz. Okay. E aí em diante, né? Bom, eu vou fugir um bocadinho dessas questões técnicas e se calhar vou fazer uma pergunta um bocadinho pessoal, não é? O engenheiro Kim Kardec é diretor de um grupo que é composto por, vamos com 4 empresas, não é? Agora, 4 empresas. Algumas empresas são diferentes, não tem nada a ver com tecnologia, não tem nada a ver com segurança eletrônica. Como é que vê o papel de um líder, não é? Neste contexto em que temos empresas diferentes no mesmo grupo? É simples, o papel de um líder é formar outros líderes. Se colocares isso como teu foco, formar outros líderes, fica muito simples. O problema é que quando o líder acha que ele é líder porque sabe tudo e tem que fazer tudo. E um bom exemplo é esse projeto. Eu não me meti nesse projeto. Okay. Então, os líderes que estão à frente desse projeto garantiram que o projeto acontecesse. E eu estou simplesmente como um convidado aqui. Pois. Porque eu não entendo nada de tecnologias de gravação. Imagina que se eu quisesse me meter, achar que também posso dar palpite. Então, o papel de um líder, na minha opinião, é a primeira coisa, contratar os melhores e não dizer-lhes o que tem que fazer. Porque se eles são melhores, eles devem dizer-nos o que temos que fazer como empresa. 2, criar líderes de tal forma que você seja desnecessário no futuro. Mas o ser desnecessário é bom. Talvez, porque é por isso que no grupo hoje temos 4 empresas, porque em algumas já não me sinto necessário. As pessoas que estão lá estão a fazer. Então, como eu gosto de criar, vou criando outras empresas. Onde talvez na fase inicial, quando são startups, precisam de mais presença, mais energia, aí sim. Mas resumidamente, um líder é formador de outros líderes. E claro que tem que garantir que esta cultura se espalha pela empresa. Os outros líderes vão criando outros líderes, vão dando. Condensa e fica simples. Agora, se você tem a ideia de chefe, de Maé, é daquele que que dita tudo. Que dita tudo, faz tudo. Aí fica complicado, né? O dia tem 24 horas e se nós não confiarmos na equipe que temos, não confiarmos nos líderes que empoderamos, não há nada anda. Ok. Eu gostei muito desta última parte. Para quem não sabe, o grupo FPB, aliás, a FPB é a patrona aqui deste nosso projeto, o Security Talk. Portanto, estamos aqui com um verdadeiro líder. Só para fechar, engenheiro Kim Kardec, como é que vê o futuro da segurança eletrônica nos próximos 10 anos? Que mudanças nós podemos esperar? 2, basicamente. A primeira, com a inteligência artificial e os novos players, sobretudo os grandes players, como a Google, a Amazon, muitos sistemas vão ser plug and play. Eu vou ser capaz de ir comprar minhas câmeras, o meu alarme, eu sozinho na minha casa com o meu telefone, fazer toda a configuração, ou até nem vão ser câmeras como nós pensamos. Pode ser um cachorrinho, robô, como esses que já existem, já há países a fazer isso, ele tem câmeras,
fica a patrulhar a minha casa ou dentro de casa, lá anda alerta. Ou pode ser um drone autoprogramado. De manhã, eu só compro o drone, 2 ou 3 destes, de manhã ele vai a uma base, um está a carregar, outro está a circular o que está, volta, e está-me a mandar em tempo. Ok. Este lado dos sistemas plug and play vai fazer o quê? Que muitas empresas de instalação saiam do mercado. Então, isto é inevitável e já está a acontecer. Vão acontecer muitas soluções que o próprio cliente consegue instalar, porque não há que instalar nada, ele só deve comprar, largar em casa ou largar no seu escritório e... Só que há um problema. O outro desafio. Hoje no mundo, já falamos de... Não tenho aqui, mas já estamos a 8 bilhões de pessoas. E esse número não para de crescer. Os recursos, digo, que a natureza nos pode oferecer para garantir a alimentação, água potável para esses 8 bilhões ou 9, até lá, vão gerar muitos conflitos. E esses conflitos vão elevar o nível de segurança. O que vai acontecer é um pouco aquilo que, para criar oásis no meio desses desertos, que vão ser desertos desta confusão criada por a luta por recursos, algumas cidades, estou a falar cidades inteiras, vão ter que investir pesado em segurança de ponta. Não estou a falar estas plug and play que eu falei, para garantir que não sejam invadidas ou as pessoas tenham a qualidade de vida que precisam. Pois. Então, estes vão ser, na minha opinião, as duas tendências de segurança. Uma, empresas cada vez especializadas, especializadas ao nível de segurança quase militar. Vão ser cada vez mais necessárias. E, por outro lado, empresas que não conseguirem fazer essa transição de know-how para sistemas extremamente avançados de segurança, que ficarem nos sistemas básicos, vão deixar de existir, porque já não serão necessárias, os sistemas já não vão ser necessários ser instalados. Vão ser plug and play, eu adquiro, o sistema por si só já está a funcionar. E mais, vamos chegar a um nível, por exemplo, os grandes players de segurança vão ser as operadoras, nesse modelo de plug and play. E já está a acontecer em alguma parte do mundo. Eu não vou comprar segurança, eu vou pagar por um serviço. Da mesma forma que compro um pacote de dados, a Vodacom a Devir vai dizer, ok, quero quantos detetores na sua casa? Quero 5, ok. Que tipo de alertas queres? Compras um pacote, ele dá-te o hardware e vende-te o serviço de alerta. Então, esse segmento de plug and play vai ser dominado por esses grandes players, como disse. As operadoras, as Googles, que já têm muitos dispositivos, a Amazon, que já também está a vender muitos dispositivos de segurança. E depois vamos ter a segurança, como digo, quase de nível militar, que é aquela que diz, ok, eu quero criar um ambiente que esteja protegido contra terrorismo, porque essa questão de terrorismo que hoje aqui vivemos em Cabo Delgado e algumas partes da África, se o mundo continuar a caminhar do jeito que está a caminhar, como nós vemos, com essa escassez de recursos, vão só continuar a piorar. Mais grupos fanáticos, e aí vai realmente precisar um nível de segurança com um nível de inteligência. E aí, de novo, a inteligência artificial para determinar padrões, porque a inteligência artificial hoje na segurança ajuda-nos a determinar padrões. Por exemplo, eu posso definir padrões e dizer, olha, se esses padrões, eu sei que o padrão normal é que alguém ande, venha, passe por aquela rua, entra ali. E a inteligência hoje artificial pode detectar comportamentos suspeitos e antecipar, porque vê que esses comportamentos estão fora de padrões. Então, essas são duas linhas. E a FPB, nós trabalhamos para que se foque na segunda linha, cada vez mais especializada, cada vez com mais know-how, para que possa apoiar seus clientes que têm operações complexas. Muitos dos nossos clientes têm operações complexas e suas operações dependem de um sistema de segurança que funciona. Porque há situações que quando o sistema de segurança falha, aquilo que são os resultados ou os danos do sistema falhar são extremamente avultados. E esta é a grande responsabilidade que a FPB em alguns clientes carrega. Que esses sistemas não podem falhar. Nunca.
Bom, engenheiro Kim Kardec, chegamos aqui à reta final do nosso Security Talk. Eu quero lhe agradecer bastante por ter aceito o nosso convite. É um convite de estreia, não é? Espero que, numa próxima oportunidade, possamos tê-lo aqui novamente. Eu é que agradeço, quero vos desejar muito sucesso nesse projeto. Para mim é um projeto inovador e que é inclusivo. É um projeto que não sou da FPB como patrono da iniciativa, mas que gostava que esse projeto também convidasse outras empresas. Com certeza. Vamos ter aqui, acho que, pelo que já vi, alguns diretores de segurança de grandes empresas, para que também partilhem seu conhecimento. Há muitos profissionais no mercado moçambicano com bastante experiência prática de situações práticas do dia a dia. E estão de parabéns à equipe que montou este podcast. Vou estar curioso para acompanhar não só esta edição, mas as futuras. Okay. Muito obrigado mais uma vez. E para si que nos acompanhou, o Security Talk está apenas a começar. Portanto, temos uma primeira temporada muito recheada de grandes novidades. Não se esqueçam, a segurança começa com informação. Fiquem seguros. Uma realização Fortis Filmes.